Antes que você continue assistindo esse vídeo, eu preciso te dar alguns avisos. Primeiro aviso, ele não vai ser curto. Segundo aviso, foi uma ministração que o Espírito Santo fez ao meu coração quando eu estava estudando a vida dos pastores no contexto da Bíblia, na cultura dos judeus, etc. Então, foi muito profundo para mim. Eu não sei se eu vou conseguir expressar tudo que Deus ministrou ao meu coração, mas eu espero que eu consiga pelo menos te fazer refletir a respeito, que seja uma bênção na sua vida, né, e que, assim como me tocou, possa tocar o seu coração também. Terceiro aviso, eu estou gravando esse vídeo como uma homenagem aos pastores da minha vida, né, aos pastores da igreja que eu congrego, aos meus apóstolos, mas ele também é um ensinamento para nós, que somos ovelhas, né, não é só para eles, por isso que eu resolvi gravar, não só falar com eles, mas deixar gravado, porque assim mais pessoas podem ouvir, né, e o Espírito Santo pode agir na vida de cada um com a criatividade que só ele tem e falar ao coração de cada um de uma maneira diferente, e é por isso que eu oro nesse momento. E o quarto é que sim, pode haver lágrimas, então não se constranja, eu sou assim mesmo, e se eu chorar, tá tudo bem. Então bora lá. Isso aqui é tudo que eu anotei. Por isso que eu falei que não vai ser um vídeo curto, né? Mas eu espero que eu consiga passar tudo para vocês. Primeiro, para que vocês entendam isso, eu preciso falar sobre o contexto, né, do pastor naquela época da Bíblia. Porque a gente aqui do Ocidente, né, praticamente o mundo inteiro sabe da Bíblia. Só que sabe da Bíblia, mas não exatamente do contexto e de como foi escrito, de quem eram aquelas pessoas, né? E como a Bíblia explica a Bíblia, a gente precisa mergulhar nela, no contexto, quem eram as pessoas, como que eles viviam naquele tempo, porque muitas das coisas que Jesus ensina no Novo Testamento, ele faz alusão à vida deles, à cultura deles, como que era desde o deserto, né, desde Abraão, Moisés. Então, e eu sou muito curiosa nessas questões da tradução de palavras, da cultura. Então, eu sou muito ministrada quando eu faço esse tipo de estudo, eu te aconselho a fazer a mesma coisa. Então, imagina o seguinte, deserto, né? Deserto, para quem é do Oriente Médio e de outros países que têm deserto, eles têm mais contexto, né? Conseguem entender mais, faz mais parte da cultura deles. Mas para a gente que é do Oriente, quando a gente fala no deserto, a gente lê e tudo mais, ok, a gente sabe que é um lugar inóspito, né? Que é um lugar difícil e tudo mais, mas a gente não tem tanto esse contexto de vivência. Então eu fui dar uma pesquisada. Então eu queria que você imaginasse agora um deserto e a pessoa que é um lugar perigoso e uma pessoa lá, sozinha. E essa pessoa não carrega uma espada, essa pessoa carrega um cajado, tanto para se defender, quanto para defender as ovelhas que ele está protegendo. Imagina, o deserto que a Bíblia fala, não é esse deserto que a gente conhece, assim, só dunas e areia e tudo mais. É um deserto pedregoso, sabe? São rochas. Então é aquele terreno acidentado, pouca vegetação, muito frio à noite, muito quente durante o dia. Imagina esse terreno, imagina esse lugar na sua mente, para você entender como que era a vida de um pastor naquela época. E aí, o pastor, ele não costumava ser o mais forte da família, e geralmente ele era o mais novo. Então ele ficava lá cuidando das ovelhas, na verdade meio esquecido, meio largado. E não era nem esquecido porque a família não gostava, mas é porque ele tinha que ficar tanto tempo no deserto que a família meio que abstraía. Tipo assim, era a função dele mesmo, entendeu? Ficar lá. Então ele ficava lá no deserto, sozinho, sem ser o mais forte, largado, esquecido, e ele ficava lá e para cá, vagando pelo deserto, em busca de pasto para as ovelhas, água para as ovelhas, abrigo para as ovelhas. Ele vivia em função das ovelhas. Tá pegando? Vai pegar mais ainda daqui a pouco. E aí, nesse ponto aqui, que eu quero trazer uma coisa que a Bíblia começa a mostrar o contexto dela assim de uma maneira maravilhosa. Porque a palavra deserto, ela vem da raiz de davar, que significa falar. Ou seja, quando o pastor
estava lá esquecido, largado no deserto, cuidando das ovelhas, ele ouvia a voz de Deus. A Bíblia fala em Oséias 2,14, nós lemos: levarei ela ao deserto e lá lhe falarei ao coração. Isso é Deus falando para a igreja. Vai levá-la ao deserto e lá vai falar ao coração dela. Então, o pastor, ao mesmo tempo que ele ficava lá, largado, sozinho, esquecido, ele tinha o privilégio de ouvir a voz de Deus. Ser pastor não era uma coisa muito fácil, quer dizer, não era fácil de jeito nenhum, né? Tinha que caminhar dias sem água, dormir mal, comer mal, e ele tinha que ficar, né, com, como a gente fala, um olho no peixe, um olho no gato. Ele ia dormir, mas ele não dormia e relaxava igual a gente. Ele tinha que ficar vigiando. O sono dele tinha que ser um sono muito leve, porque ele tinha que tomar conta para os predadores não chegarem perto das ovelhas, né? E os pastores, eles costumavam dormir na entrada do aprisco, ou na entrada da caverna, quando eles estavam no deserto, e aí à noite eles tinham que levar as ovelhas para um abrigo, geralmente era uma caverna. E o que o pastor fazia? Ele dormia na entrada da caverna para impedir que as ovelhas saíssem, né, e corressem perigo e se arriscassem, e impedir que os predadores entrassem, ou seja, para um predador entrar e pegar uma ovelha, teria que passar pelo pastor. E aí a gente volta para outra revelação da Bíblia, porque o pastor de ovelha, ele era a porta da caverna, ele era a porta do aprisco. E o que Jesus fala pra gente? Jesus, é óbvio, né? Era judeu e conhecia todo esse contexto. O que ele falava sobre ele mesmo? Ele falava: o bom pastor dá a vida pela ovelha. E ele também fala em João 10,9: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Gente, olha que coisa maravilhosa, né? Jesus está falando assim: olha, eu sou o seu pastor, eu cuido de você, eu cuido da sua entrada, eu cuido da sua saída, e se você entrar e sair por mim, você vai ter pastagem, você vai ter abrigo, você vai estar seguro, você vai estar cuidado, você vai ter água. Olha que coisa linda, gente, a figura do pastor em Jesus. Pronto, já estou chorando. Naquela época, a função do pastor era ligada à sobrevivência da vila. Então, eles precisavam ter várias habilidades. Ele tinha que saber criar a ovelha, proteger, encontrar água, pastagem, tosquiar, reunir o rebanho, conhecer os limites da terra, ou seja, ele tinha que saber gerenciar toda a vida da ovelha e suprir todas as necessidades daquela ovelha, para que uma vila inteira conseguisse sobreviver, inclusive ele. Em períodos de seca, eles precisavam ir mais para dentro do deserto, mais para dentro da palavra. E a estação de seca era um desafio, porque nas estações, ao mesmo tempo que era muito seco, e tinha que ficar procurando, né, os leitos do rio com um pouco de água e tal. Nas enchentes, nas cheias, elas eram muito, muito perigosas também. Elas podiam matar o rebanho se fosse pego numa enchente no deserto. E o que os pastores tinham que fazer? Além de proteger as ovelhas, eles tinham que cavar poços. Porque aí, quando essas chuvas viessem e passassem, elas deixariam as cisternas cheias. Para quê? Para suprir a ovelha. Então o pastor anda pelo deserto, o pastor cava no deserto, o pastor vai mais fundo no deserto, né? E ao mesmo tempo que o pastor tinha que fazer tudo isso, né, se proteger dessa chuva, ele também tinha que aproveitar a chuva, né? E aí me veio uma questão ao coração também, né? Você pode falar assim: ah, Jaqueline, mas deserto, todo mundo passa por deserto.
Ok, todo mundo passa por desertos, só que a gente passa por desertos por conta da nossa própria vida, por conta das nossas escolhas, por conta do que Deus quer falar com a gente, por conta do que Deus quer tratar com a gente. Nem sempre o deserto é uma punição, né? Nem sempre o deserto é porque você está colhendo uma coisa que você fez errado e agora você está colhendo. A maioria das vezes o deserto é um lugar que Deus te leva para você poder falar com Ele, para você poder ouvir a voz dele, porque no deserto não tem distração. O deserto é aquele ermo, você está ali sozinha. Então, sem distração, você consegue ouvir a voz de Deus, né? Mas só que a gente vai para o deserto por causa da nossa própria vida. Agora o pastor não. O pastor, ele vai para o deserto, que é aquele lugar inóspito, frio, muito quente, por sua causa, por minha causa, para ouvir a voz de Deus em meu favor. Então é diferente. O deserto do pastor é diferente do deserto da ovelha. Os dois estão no mesmo ambiente, no mesmo deserto quente e frio, mas a ovelha está sendo cuidada, o pastor está cuidando. Então, quando você quiser reclamar do seu pastor, não reclama, sabe? Já vai para Deus e ora, agradece, abençoa a vida dele, pede a Deus para você não ser uma ovelha que dá trabalho para ele, porque ainda tem mais. As ovelhas, quando o pastor levava a ovelha para pastar, ele tinha que botar junto com as ovelhas, ele tinha que colocar uns cabritos. Por quê? Se deixasse só ovelhas, elas iam ficar ali paradas naquele lugar e iam comer, acabar com a pastagem antes, né? Comer exageradamente, não ia sobrar nada, não ia ter administração da pastagem, porque afinal de contas não era uma coisa farta, e ia comer até passar mal, digamos assim. E aí ele colocava os cabritos, porque os cabritos eram mais ágeis, iam para lá e para cá, para lá e para cá, e as ovelhas seguiam eles, e aí o pastor conseguia fazer o bom manejo daquele pasto, né? E às vezes o pastor coloca alguém para trabalhar com a gente, para caminhar com a gente, que é o cabrito. É uma pessoa mais agitada, é uma pessoa que vai mais rápido, é uma pessoa que pensa diferente e tal, e às vezes isso te irrita. Mas o pastor sabe o cabrito que cada ovelha precisa. Então, confie no processo, confie no seu pastor. Ele vai saber que cabrito vai colocar para caminhar junto com você. E não se engane, às vezes a gente é o cabrito que vai caminhar com outra pessoa. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor, tá? Eu estou só dizendo que são personalidades diferentes que precisam se complementar para o bem dos dois. E aí, qual que é a função do pastor nisso? Que eu quero chamar a atenção. Até disso ele tem que cuidar. Até disso ele tem que cuidar. Fazer as conexões certas para que a gente tenha um bom pasto, para que a gente tenha pasto por muito tempo, para que a gente tenha saúde nos relacionamentos, para que a gente tenha saúde no corpo. Trazendo hoje, né, para o nosso contexto. Hoje em dia, os pastores continuam tendo essa mesma rotina. Procurar água, procurar pasto, ouvir a Deus nos desertos, enfrentar crítica, enfrentar solidão, enfrentar os ataques, né? Ser pastor não é um ofício, ser pastor é um chamado. Muitas pessoas já me ouviram dizer, meu Deus, eu não conseguiria ser uma pastora porque é muito difícil. E realmente, depois que o Espírito Santo ministrou isso ao meu coração, eu realmente, não é só uma questão de achar difícil, é uma questão de valorizar o sacrifício e a entrega. Bom, Jesus é o exemplo máximo, né, do nosso bom pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas, que somos nós que aceitamos Jesus. E hoje em dia, os nossos pastores aqui na terra, eles seguem esse exemplo de dar a vida pelas suas ovelhas, né?
eles não morrem como Jesus, porque nem há necessidade, porque o sacrifício de Jesus foi o sacrifício perfeito e não precisa de outro. Mas eles dão a vida. Eles dão a vida quando eles se desgastam em jejum. Eles dão a vida quando eles gastam o tempo deles em oração pelas nossas vidas. Quando eles nos defendem dos ataques, tanto dos ataques pessoais quanto dos ataques espirituais. Tantas vezes, ataques espirituais não chegam à nossa vida, à nossa casa, porque a gente tem um muro de proteção, que são os pastores, que estão gastando a vida deles para proteger e nutrir as suas ovelhas. Da mesma forma, eles estão gastando a vida deles quando eles vão para o deserto para ouvir a Deus, para trazer a palavra, para trazer alimento para nós que somos ovelhas. Se você que é ovelha como eu, nunca expressou para os seus pastores a gratidão pela vida deles, eu aconselho que você faça. Sabe, isso não é bajulação. Isso é honra. E por experiência própria vai fazer mais bem para você do que para eles. Para eles é importante porque é eles saberem que o trabalho deles está sendo reconhecido e está dando resultado porque está criando uma ovelha que honra. Mas para a gente que é ovelha, faz mais bem ainda. Então, eu te aconselho que você procure seus pastores, agradeça a eles pela entrega, agradeça a Deus pela vida deles, sabe? Não reclame dos desertos, não reclame da comida que os pastores estão te dando, sabe? Coma, receba, como se não fosse haver outra, porque ela custou muito caro, custou o desgastar da vida deles. Aos meus pastores eu quero dizer mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada pela entrega. Muito obrigada pelo coração. Eu não tenho ilusão de perfeição. Eu sei que o Espírito Santo habita em vocês, mas vocês continuam sendo humanos, assim como eu. Mas eu quero agradecer por toda a entrega, pelo preço pago, pelas horas de oração, pelas horas de jejum, pelas horas de estudo, para trazer a palavra para a gente. Eu oro para que o Senhor mesmo recompense a vida de vocês por isso, porque humanamente falando a gente não pode. Porque esse tipo de alimento, esse tipo de cuidado não tem preço. Só o Senhor pode recompensar a vida de vocês. Eu quero agradecer a vocês e agradecer a Deus por ser uma ovelhinha achada. Um beijo.